Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso de Física. Na aula 8, veremos um pouco sobre o plano inclinado. Na aula passada a gente viu, na aula 7, a gente viu um pouco numa questão de força elástica. Agora a gente vai ver o plano inclinado sem a ausência de força elástica. Aqui temos a imagem de um plano inclinado e as forças que agem sobre um bloco em um plano de descida. O plano inclinado é um bloco em uma descida inclinada, bem óbvio. E considerando sempre o ângulo dessa descida, considerando sempre esse ângulo aqui. Um bloco que está numa descida, ela possui essas componentes vetoriais. No caso, se essa descida sofrer a ação de uma força de atrito, ela também entra se opondo à componente Px. Então, vamos lá. Um bloco, ele tem obrigatoriamente uma força normal, que é a força que a superfície exerce sobre o bloco. A força normal ela é perpendicular à superfície sempre, formando um ângulo de 90 graus aqui. Essa força aqui é azul. Temos também a força peso, que é a força da gravidade, a qual é o produto da massa com a aceleração gravitacional. Temos a força peso, que é essa força amarela aqui. Nesse caso temos um gráfico aqui, um X, onde esse eixo que representa o eixo X, e este eixo aqui, o eixo Y. E note que a força peso ela não está dentro desse gráfico. Porém, eu posso decompor ela, eu posso dividir ela, uma componente para Y e uma componente para X. Isso é que é o plano inclinado. No momento que eu divido essa força, eu vou ter uma componente para Y, um PY e um PX. Nesse caso, a força de atrito será subtraída pela força peso e a força normal subtraída pela força peso em PY. Vamos a ver mais específico. Um plano inclinado, existe dois tipos de forças que atuam nesse sistema. Nesse caso já é sem atrito. Se o plano inclinado não tiver atrito, vai existir duas forças, que é o que eu venho falando sempre, a força normal e a força peso. Note que elas possuem direções diferentes, uma sempre aponta para cima e a outra para baixo, dependendo da superfície, dependendo de onde este corpo estiver. Que a gente viu lá na aula de força centrípeta, que hora ou outra elas podem ser na mesma direção e podem ser somadas. E a força normal, ela sempre faz um ângulo de 90 graus, que eu falei agora há pouco, com a superfície. Não importa onde a superfície vai estar, se ela estiver assim e o bloco estiver aqui, ela vai exercer uma força normal nessa direção. Então, sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. E a força peso, ela sempre vai apontar para baixo. Que, como eu falei, ela depende sempre da aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional sempre puxa para o centro da Terra. Temos um exemplo bem simples aqui que eu peguei. Um plano inclinado liso e sem atrito, não tem atrito aqui, apresenta ângulo de 30 graus. Então, meu ângulo θ aqui é 30 graus. Em relação ao solo, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo. Ele considerou 10 metros por segundo. E determinar a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Sem a força de atrito para se opor ao movimento, nesse caso para cá, então não tem aceleração, não tem força de atrito. Então ele vai correr livremente, vai deslizar livremente aqui. Deixa eu ver o que ele considerou mais. O ângulo é 30 graus. Então ele quer saber qual a aceleração que esse corpo adquiriu ao descer essa rampa. Se ele estiver descendo livremente sem a rampa, ele adquiriu uma aceleração de 10 metros por segundo, porque ele adquiriu a aceleração da velocidade. Mas ele está descendo em um plano inclinado. Então eu tenho que decompor a força, peso. Neste caso, a força peso, eu tenho que decompor uma componente para cá e outra componente para cá. Essa componente aqui será a minha oposição à força normal e essa componente daqui será a minha componente de Px, na qual eu calcularei a aceleração. Para calcular a aceleração,
de um bloco que está descendo um plano inclinado, eu uso essa equação aqui, onde a minha aceleração é igual a gravidade vezes o seno. Por que o seno? Sempre que eu for decompor a minha força-peso para a componente x e o meu ângulo for este, eu vou utilizar este ângulo aqui, eu sempre utilizarei o seno desse ângulo. Agora, se eu considerar esse ângulo aqui, eu terei que considerar o cosseno do ângulo. Então, é sempre bom usar o ângulo ao qual o problema te dá. No caso, que é esse ângulo aqui de baixo. Então, porque ele está representado aqui, ó, pela condição do paralelismo, esse ângulo é esse. E eu vou ter que decompor essa força para cá, ela vai ficar aqui. Se eu for utilizar se eu for decompor para a componente y, eu vou utilizar o seno. O cosseno, aliás, porque o ângulo está aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele está sendo repetido aqui. E aqui também. Então, essa é a equação que eu vou utilizar para calcular a aceleração de um corpo que está descendo em um plano inclinado de ângulo de 30 graus ou qualquer outro ângulo. Pode só colocar o valor dele aqui e pronto. Levando em conta a gravidade local, que foi 10, que a gente viu, e o seno do ângulo 30 é meio, não, o seno de 30 é meio. Pode-se calcular o módulo da aceleração adquirida pelo bloco, pelo corpo, que a minha gravidade é 10, meu seno é meio, 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a aceleração adquirida pelo meu corpo. Eu poderia usar o cosseno, como eu falei? Poderia, mas eu tinha que considerar outro ângulo. Levando em consideração que esse ângulo aqui é 30, como ele foi informado, e esse daqui eu sei, por definição, que ele é 90 graus, então 30 30 aqui mais 90 vai dar 120. Mais esse 60 aqui vai dar 180. Por que eu sei que é 60? Porque os ângulos internos de um triângulo ele é 60 graus. É 180 graus. Então esse aqui é 60. Então eu poderia utilizar o cosseno se eu utilizasse o ângulo de 60 graus. E qual é o cosseno do ângulo de 60? É meio também. Então, por isso que eu poderia utilizar o cosseno, mas com outro ângulo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.